Fala comigo! Meu nome é Danilo Matos, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero falar com vocês o seguinte: como fazer uma empresa dar lucro. Fala, mas quem que é você para falar que sabe de dar lucro ou não? A primeira coisa, deixa eu abrir aqui rapidinho só para te mostrar algumas coisas, algumas questões. Então, antes de eu te mostrar aqui algumas provas sociais que é importante, né? Eu sou engenheiro de. Sou formado em engenharia, trabalho com marketing, vendas, rede social, presto serviço para empresas desde a pandemia, ali no início da pandemia. Eu trabalhei com. Meu primeiro contato ali no comercial foi em uma agência ali de São Paulo, grande ali até. A gente tinha bons clientes, talvez você possa conhecer, talvez você conheça algum cliente que a gente trabalhava ou não. Por exemplo, Mitsubishi e BMW era cliente nosso lá. Então lá foi aonde que eu comecei as minhas primeiras experiências com marketing, prestação de serviço, e lá foi mais comercial, assim, né? E depois que eu comecei a prestar serviços para outras empresas, deixa eu subir aqui um pouquinho, parece estar um pouco cortando aqui minha cabeça. É, lá que foi onde eu comecei a ter o contato comercial, assim, e entender como que funciona essa parte de vendas pelas redes sociais, pela internet, reunião de vendas. Foi ali que me despertou esse interesse, foi ali onde foi o início foi ali, né? E passou alguns meses, já comecei a prestar serviço para fora, fazer serviço de marketing, enfim. E aqui, ó, quero mostrar para vocês. Vamos ser rápido, 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 rápido. Deixa eu abrir. Ó, esse daqui sou eu. Esse aqui era um dos meus sócios. Esse rapaz que não sei se você conhece, mas ele é o Gabriel Russo. Mas o importante é esse aqui, ó, 100 mil de faturamento, né, em um mês. Então a gente escala uma empresa com menos de 6 meses. E, e em menos de 6 meses nossa empresa estava batendo 100 mil de faturamento mensal. Tá? Então, uma empresa que bate 100 mil de faturamento por mês é uma empresa que vale 1.200.000 ali no ano, né? Esse daqui também é numa mentoria, essa plaquinha aqui é de 500 mil, né? Não é de, isso aqui não é mensal, né? Mas em todo o tempo de mentoria, isso aqui foi uma das primeiras mentorias que eu fiz, mas já algum resultado, né? Aqui no fundo é um plágio da aula de hoje, e aqui alguns dos meus mentores, né? Com quem que eu aprendi. É o que eu tô falando aqui com vocês. Então, provavelmente vocês devem conhecer alguém dessa imagem aqui, se você está minimamente na internet, você deve conhecer algum desses rostos aqui. Então, fora toda a minha experiência com clientes que eu tenho aqui também, mas o meu intuito aqui não é falar de mim, e sim formas de ajudar vocês, né? Então, vocês viram ali a barrinha ali em cima ali, eu estou trabalhando, então tem algumas coisas ali, mas o objetivo aqui é como fazer a sua empresa, como que faz essa empresa dar lucro, né? Então, com essa experiência minha ali de fazer com que uma empresa ela chegue a 100 mil faturamento mês, e como que empresas, né, que elas conseguem ter um caixa saudável, que ela se torne saudável, ela tem que passar por aquilo que eu tô falando aqui. E se alguém fatura mais de 100 mil de reais, 100 mil reais mês, tá vendo esse vídeo, e o que eu falei aqui não faz sentido nenhum, manda aqui nos comentários aqui, porque eu preciso rever aqui os meus conceitos. Mas se alguém que tá assistindo isso daqui e vê que isso que eu tô falando faz sentido, comenta aqui também nos comentários, né? Porque isso aí dá uma força e o pessoal vê que realmente o que eu tô falando aqui é, é verídico, né? De alguém que realmente tá ali no dia a dia, no crescendo, né? Porque o meu intuito aqui é mostrar para vocês, trazer clareza. Então, o principal foco, pessoal, que às vezes as pessoas elas se perdem, elas querem, focam só na venda, e a venda é só uma etapa do processo, né? Então, o lucro ele não pode nascer
e ficar preso naquela etapa de vender mais, só vender, 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 sem olhar para de fato nas outras etapas de uma jornada de compra que o cliente passa. Então, antes dele comprar de você, ele passou por outras etapas. Então, a pergunta ela não é apenas quanto você vende, é entender aonde que o cliente está travando. Então, a todo momento eu estou ali olhando para dentro da minha estrutura, tentando enxergar aonde esse cliente ele está travando, aonde ele não está avançando e o que está travando ele nessas etapas, e fazer com que ele percorra, né? Então, é, o que é? O lucro ele é consequência de um fluxo previsível de clientes. Então, mais pessoas descobrem, mais pessoas confiam, mais pessoas compram e mais pessoas voltam. Se alguma dessas etapas falha, você sente no caixa, porque às vezes a sua empresa ela não está crescendo e você não sabe por quê. E existe 5 etapas da jornada de compra que esse cliente passa. Então aqui é para de fato você enxergar e você ter clareza na onde que é o gargalo da sua empresa. Então, por exemplo, no meu caso e no meu mercado, era uma coisa que estava me travando muito e eu não conseguia. Eu sabia o que que era, aonde que era, só que eu não conseguia encontrar a melhor forma para fazer isso. A primeira delas é a descoberta. Eu fazia anúncio, tráfego, eu ligava, criando conteúdo, enfim, fazia um monte de coisa para o cliente me ver. E ele de fato me via, só que ele não comprava. Então o problema não era das pessoas, delas me verem, porque as pessoas me viam. Então hoje enfim, tem alguns conteúdos aí que viralizam, já pago anúncios ali no Instagram e no Facebook, enfim. Então as pessoas elas me veem, né? Elas estão me vendo. Então você está anunciando, e quando eu falo de anúncio para as pessoas descobrirem, eu não falo só de rede social. Pode ser um Google, pode ser um YouTube, pode ser no Facebook, pode ser um flyer, um outdoor, rádio, TV, influencer, enfim, que seja. A pessoa ela vai te descobrir. Aqui a etapa é fazer a pessoa te descobrir. Ela te viu pela primeira vez, ela descobriu quem é você. Ela olhou e falou: Nossa, legal, Danilo, tá? Eu vi, às vezes não sabe quem sou eu ainda, mas viu meu rosto pela primeira vez. Talvez você que está vendo esse vídeo aqui, você está nessa etapa. Você está vendo o meu rosto pela primeira vez. Você não sabe quem eu sou ainda, mas me viu pela primeira vez. Depois a gente passa pela etapa de atração. A pessoa parou. Então, se você está nesse vídeo até aqui, que já são 8 minutos, você já está nessa etapa aqui de atração. Está nessa etapa aqui de atração. Você viu, você se identificou com aquilo que eu estou falando e está querendo saber mais, quer entender mais. O que eu falo? Porque fez sentido. Então, as pessoas elas estão se identificando com o seu produto, elas estão se identificando com sua marca, ela está se identificando com você. Porque isso daqui era, o que que acontecia? Eu anunciava e as pessoas elas não estavam se identificando comigo, porque às vezes eu colocava algo que era vago para ela e às vezes não chegaram, as pessoas elas não iam nem até numa etapa de reunião comigo. Porque aquilo as pessoas elas estavam me vendo, mas eu não estava atraindo o suficiente. E aí, quando eu corrijo isso daqui, essa etapa de atração, eu levo para a segunda etapa, que é a etapa de curiosidade. E isso aqui que eu tô falando, gente, é para todo produto, todo serviço. A pessoa ela passa por essas 5 etapas. Você querendo ou não, independente. Só que algumas etapas elas são mais longas e outras são mais curtas. Por exemplo, se eu for vender um copo, a pessoa
né, dificilmente ela vai pesquisar muito, enfim, ela é mais rápida, esse funil ele é mais rápido. O que muda é isso. Depois você entra em questão da curiosidade, que é isso daqui que muda o jogo, e muita gente trava nisso daqui. Eu tava travado nisso daqui sem entender que eu estava travado nisso daqui, até que eu vi o Lucas Félix, que é um dos caras que eu aprendo, né? Muitas coisas da metodologia dele eu trago para cá. Isso aqui eu aprendi com ele, que é a etapa de curiosidade. Ou seja, para a pessoa passar para a próxima etapa, que é a etapa da ação, ela vai tomar uma decisão, só que ela precisa passar por essa etapa. E essa etapa é a etapa da é onde entra a etapa da confiança, é onde a pessoa vai pesquisar sobre a sua loja, vai pesquisar. Vamos colocar aqui um iPhone. Um iPhone é um produto que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Se você quer comprar um iPhone, se for preço por preço, qualquer lugar serviria. Mas você escolhe uma loja específica para comprar. Fala, não, eu vou comprar nessa loja. Por que você escolheu comprar nessa loja, nesse lugar? Por quê? Porque aquela loja, ela te passou confiança que as outras não passaram. E é esse sentimento que você tem que passar para o seu cliente. É esse sentimento que eu não estava conseguindo passar para o meu cliente, meu futuro cliente. Porque ele podia até me descobrir, ele podia até se identificar com algumas coisas que eu falava, só que ele ainda não confiava em mim, de alguma forma. Então, o meu trabalho agora que eu identifiquei, então hoje eu estou trabalhando nessa etapa aqui de curiosidade mais forte, porque é aqui quando a pessoa já confia em você e ela decide comprar de você, a etapa da ação, que é a de compra, ela fica muito mais fácil. Então, para eu vender um trabalho, um serviço, alguma coisa em relacionado do que eu faço, né, que eu trabalho hoje, eu entrego para os meus clientes toda essa etapa, eu trabalho toda essa jornada aqui para os meus clientes, cada uma por uma, a gente trabalha juntos aqui e a gente entrega isso para eles. É muito mais fácil quando você trabalha daqui para trás, a etapa da ação se torna muito mais fácil. Você para de ouvir, ai, tá caro, ai, que eu preciso pensar, ai, que eu preciso ver, que não sei o que, tarará. Quando você vai comprar um iPhone, um notebook, alguma coisa, eu tô olhando um Mac aí, então a gente pesquisa muito, muito antes de comprar algum produto assim. E eu vou comprar daquele que eu me trouxer mais confiança, independente, né? Às vezes a gente paga até mais caro porque essa pessoa passou mais confiança pra gente. E aí a gente tem que trazer para o nosso negócio justamente isso. Eu estou gerando confiança suficiente no meu cliente? Cara, você pode estar vendendo salgado. Tá vendendo salgado às vezes pra pessoa. Eu já, muitas vezes, às vezes eu tô na correria aí do dia a dia, tô na cidade, tem um lanchonete perto, eu não compro, porque eu passo na porta e eu não confio nela. Falo, nossa, não vou comprar aqui, não tá legal esse ambiente. Então, o que você está passando para o seu cliente? Você está passando confiança? Porque se estiver passando confiança, a etapa da compra ela se torna muito mais fácil e a gente tende a colocar muita energia nessa parte da compra. A gente quer que a pessoa, na hora que ela vê o nosso anúncio, bate o olho no nosso anúncio, ela já vai pedindo Pix para a gente. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso que muitas vezes tem essa briga de marketing com comercial, que o comercial fala: ah, os leads estão ruins, só vem lead curioso. Aí o marketing fala: ah, mas eu estou enviando os leads. Ah, mas os leads não estão convertendo e fica aquela briga, fica daqui. Por quê? Porque o marketing ele vem daqui para trás, e a venda vem do 4 para cima. Só que essa ligação entre o 3 e o 4 geralmente ela não existe dentro da empresa, é totalmente desconectado. E depois que eu entendi essa conexão entre o 3 e o 4, tudo começou a fazer mais sentido. E é isso que eu quero, e é isso que eu entrego. Quero entregar cada vez mais para meus clientes, e é isso que eu entrego para meus clientes. Essa etapa completa.
porque ela tem uma ligação completa em tudo, e tudo começa a se encaixar e fazer mais sentido ainda. E depois, por último, é a parte da apologia, né? Que é onde a pessoa ela compra, ela gosta, ela compra de novo, ela faz a recompra. Então aqui é um trabalho de, como se diz, é um trabalho de acompanhamento, é um trabalho de atendimento e de follow-up, certo? Então, é isso que eu falei, o maior erro é você tentar vender antes de construir confiança. Por quê? O cliente, às vezes, ele não sabe que a sua empresa existe. O valor da sua empresa, ele tem baixo valor percebido, porque às vezes ele viu só um anúncio seu e chegou no WhatsApp, você já está querendo converter esse cara, você não conseguiu gerar valor para ele o suficiente. E às vezes o processo está quebrado. Às vezes você gera interesse, mas perde o cliente no atendimento ou no follow-up. Do que adianta? Do que adianta? Não vira nada. Então as empresas elas perdem dinheiro nisso. Então, beleza, voltando lá ao assunto da nossa live. Cara, como que é? Cadê? Como fazer a empresa dar lucro? A empresa dar lucro a partir do momento que você tem tudo isso interligado. Então, diagnostique antes de investir mais. Falar, beleza, hoje o meu processo é uma empresa, quando a gente começa, a gente não começa investindo 10 mil reais por mês em tráfego. A gente vai colocar R$ 1.000 primeiro. A gente vai colocar 1.000, vai identificar o gargalo dessa empresa, vai ver se o processo está redondinho, vai testar o processo, beleza, está redondinho, está funcionando, beleza, agora vamos escalar. No meu próprio negócio eu faço isso. Não saio metendo não sai metendo pau, assim, investindo igual um louco. Não, vou testando as etapas, fala, beleza, primeira essa etapa, deu certo, funcionou, vamos para a próxima. Interligou, travou, não, beleza, vamos parar, voltar. E é isso. Então, você vai identificar a etapa que tá com gargalo, você vai corrigir, você vai medir o avanço e vai repetir o que tá funcionando. E aí eu quero de vocês o seguinte, dentro dessas 5 etapas, para vocês conseguirem enxergar onde está o gargalo de vocês, quero que vocês deem aqui uma nota de 1 a 10 nessas 5 etapas: descoberta, atração, curiosidade, ação e apologia. Coloca aqui qual que é a sua nota em descoberta, de 1 a 10, sincerão mesmo, sincerão. Qual que é a sua nota de 1 a 10 em descoberta, atração, curiosidade, ação e apologia. Tá? E aí, não fazer marketing por fazer. Essa é a nossa visão aqui. Então, o que a gente faz é criar implementações estratégicas para que o negócio dos meus clientes ele tenha um fluxo previsível de clientes da descoberta até a apologia, que é a indicação, trazendo visibilidade, conversão e retenção. É esse o nosso principal objetivo. E se você chegou até aqui, comenta lá a sua nota. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aí no nosso canal, curte e nos acompanhe para os próximos vídeos. E se, quase que eu estou esquecendo, e se você quiser uma análise estratégica do seu negócio, sendo que nessa análise eu não vou te cobrar nada por isso, não vou te fazer um pitch de vendas no final. O objetivo não é esse, de vender nada. Se quiser uma análise do seu negócio, para a gente poder entender juntos aonde está o gargalo da sua empresa, vou deixar aqui um linkzinho para você. Tem um link de alguns treinamentos meus. Eu vou deixar também um link aí para você se inscrever, fazer seu cadastro aí e agendar uma reunião com a gente. Fechou? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!